eu me levantei, dobrei meu joelho e Deus, ele me mostrava um demônio. Esse demônio, ele era muito branco e ele era muito velho. E Deus falava assim comigo: observa ele. Irmãos, quando Deus me mostrou esse demônio em visão, o meu corpo na hora tremeu. Eu nunca tive aquela experiência na minha vida. E Deus dizia: observa ele. E logo quando eu observava esse demônio, Deus falava assim também agradecer ao Gabriel, que vai estar colocando esse meu testemunho, essas minhas experiências no canal dele. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Bom, nesse vídeo eu decidi contar o meu testemunho, as minhas experiências que eu tive com Deus. Eu sirvo a Jesus há 8 anos. Eu me entreguei para Jesus há 20 anos, quando eu tinha 20 anos, e hoje eu tenho 28. E quando eu comecei a minha caminhada, eu não sabia de nada, não sabia ler a Bíblia, não sabia orar, e eu me batizei nas águas. Foi algo muito poderoso, meus irmãos, algo muito impactante, porque após meu batismo das águas, eu comecei a buscar Deus. Nesse tempo, eu morava com a minha avó. Eu tenho aí 4 irmãos. E logo eu comecei a jejuar, a orar. E chegou um momento que eu fui batizado com o Espírito Santo. E isso foi muito forte nesse dia, porque naquele momento eu estava buscando a Deus e eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas e nesse momento eu senti o meu coração ardendo, pegando fogo. Foi algo que eu nunca senti na minha vida. Realmente foi algo que Deus, ele me impactou. Porque quando a gente tem experiências com homens, com ser humano, é algo normal, mas quando a gente tem experiência com Deus, aquilo fica marcado, aquilo fica marcado dentro de nós. É por isso que eu nunca vou esquecer das experiências que eu tive com Deus. O que é de Deus você nunca vai esquecer. O que é de Deus você nunca vai esquecer, você sempre vai se lembrar. Então, eu fui batizado com o Espírito Santo. E logo nesse momento eu senti mais vontade de buscar Deus, porque quando o Espírito Santo habita em você, aquele desejo de se aproximar mais de Deus aumenta. É um desejo que vem do Espírito Santo. E logo eu comecei a buscar mais e mais ao Senhor. Tive muitas experiências, não vou poder contar toda aqui nesse vídeo. E chegou um certo momento da minha vida que Deus, ele foi me dando visões. Uma das primeiras visões que Deus me deu foi quando eu estava deitado numa cama e logo eu ia começar a minha comunhão com Deus. E nesse momento parece que algo tinha me prendido naquele momento, algo sobrenatural do mundo espiritual me prendeu e eu não consegui me mover, sair dali. Foi naquele momento que eu me levantei, dobrei meu joelho e Deus, ele me mostrava um demônio. Esse demônio, ele era muito branco e ele era muito velho. E Deus falava assim comigo: observa ele. Irmãos, quando Deus me mostrou esse demônio em visão, o meu corpo na hora tremeu. Eu nunca tive aquela experiência na minha vida. E Deus dizia: observa ele. E logo quando eu observava esse demônio, Deus falava assim comigo: é esse demônio que tira o tempo para as pessoas não me buscar. Aleluia. E eu comecei a entender, irmãos, isso aqui eu vou falar também de uma estratégia que Deus me deu. Eu comecei a entender que eu tinha que me organizar para buscar a Deus. Como assim, Pedro? Vou te explicar. Por exemplo, eu começava a minha comunhão com Deus 10 horas da noite, sendo que eu via que o inimigo da nossa alma estava armando armadilhas para eu perder essa comunhão. Então,
O que o Espírito Santo ele me dava? Eu mudar o horário de busca. Exemplo, tem pessoas que elas marcam o horário para buscar Deus, aí do nada acontece alguma coisa. A amiga liga para ela e sair, alguém liga para ele para poder jogar futebol ou para poder fazer outras coisas. Isso é o diabo tirando o seu tempo para você não buscar Deus. Por isso que tem pessoas que ela não consegue tirar um tempo para Deus, porque na verdade não é ela, é o diabo que está colocando ali coisas para ela fazer e não ter tempo para Deus. Então, eu comecei a ter estratégias de Deus para a minha vida e eu comecei a me organizar na questão da minha comunhão com Deus. E você deve também fazer isso. Por exemplo, vou marcar 1 hora para buscar Deus, vou marcar 2 horas para buscar Deus. E você deve cumprir esse horário, porque o diabo sempre vai investir naquele momento que você estiver em comunhão com Deus. Então, depois dessa experiência, Deus ele foi me revelando umas coisas sobrenatural. Eu sempre fui um homem que busquei muito a Deus, ainda mais nos primeiros amor. Eu nunca quis nada além de buscar a Deus, porque a chama estava acesa. E até hoje a chama está acesa no meu coração. Até hoje eu tenho sede, eu tenho vontade, a minha alma é sedenta de buscar a Deus. Sabe o que é isso? É porque o Espírito de Deus, ele selou a minha vida. E hoje eu sou um homem preparado para Deus, para fazer a obra dele. E depois Deus ele me deu outra visão ao passar 2 dias. Essa visão, meus irmãos, foi a mais marcante da minha vida. Por isso que o diabo ele fica revoltado. Essa visão foi a do céu. Eu tive uma visão de uma parte do paraíso. E eu vou te falar, ficou marcado no meu ministério e na minha vida. Eu me lembro que eu estava em casa e Deus ele me deu essa visão. Eu via flores muito coloridas. Essas flores estavam muito sensível. Só para você ter uma ideia, só essa flor que Deus me mostrava é mais perfeito que tudo que tem nesse mundo. E Deus, ele me mostrava aquilo e naquele momento eu senti, aliás, uma presença de Deus como eu nunca senti na minha vida. E parecia que eu estava no próprio céu. Porque tinha vezes que eu sentia a presença de Deus, mas não era tão forte, tão intensa. Mesmo sendo pouca, era algo maravilhoso. Então, Deus, ele me mostrava isso aí. Sabe por quê? Para eu não abandonar a Ele. E Ele dizia para mim, vai trocar o que tem no céu para você pelo que tem na terra. E Ele me fez entender que o que tem no céu para mim é muito melhor. O que tem no céu para você é muito melhor. O que tem no paraíso para você, olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então aprenda, você deve entender isso aqui. O céu, o paraíso, a cidade celestial tem coisas melhores para a sua vida. Aqui no mundo tudo é passageiro, mas o que tem no céu são tesouros eternos. Irmãos, e tudo isso Deus, ele me mostrava, porque eu buscava muito a Deus, era algo muito poderoso, e está faltando isso nas igrejas, experiências com Deus, porque a gente vê hoje muitas pessoas que têm conhecimento, é certo ter conhecimento. A Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Mas você também tem que ser como Paulo, ter experiência. Paulo disse, eu fui evangelizado pelo próprio Jesus. Paulo teve uma visão também no céu. Ele disse, eu fui arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei.
Então a igreja precisa voltar a ter experiência com Deus. A Bíblia diz que a sombra de Pedro também curava. Eu sou um homem, aliás, e sempre fui um homem que eu tenho experiência com Deus. O que eu estou te falando aqui é as experiências que eu tive, porque a melhor coisa é você falar daquilo que você viveu. Então, irmãos, Deus, Ele foi me capacitando. Eu me lembro que teve uma vez que Deus, Ele me usou para a minha irmã. A minha irmã estava com a perna muito inchada do nada, e ela foi nos médicos, nada do médico resolver, e ela sentindo dores, até que certo dia, Deus me tocou, eu coloquei a mão na perna dela, na coxa assim dela, da minha irmã, e Deus abriu a minha visão. Deus me mostrava uma mulher toda de vermelho, rodando, e essa mulher, essa experiência foi muito forte. Essa mulher pegava um martelo e depois pegava ossos de animais. E quando ela pegava ossos de animais, ela quebrava esses ossos e ela enterrava. Foi algo muito profundo. E nesse momento ali, eu tendo essa visão, meu corpo foi se arrepiando todo. E logo, nesse momento, a mulher dizia: eu vou matar ela. Aí depois Deus me deu outra visão. Eu via o anjo todo resplandecente. Esse anjo descia numa floresta, não sei se era floresta ou mata. E quando ele descia, ele metia a mão debaixo de uma terra e puxava os ossos. Quando ele puxava, os ossos ficavam intactos. Irmãos, nesse momento eu ouvi a mulher gritando, parecia que a mulher estava do meu lado. Ela gritava no meu ouvido. E logo, quando eu tive essa visão e o anjo puxava os ossos, eu tirei a mão da perna da minha irmã e a perna dela começou a ficar normal. E logo depois de alguns dias ela ficou melhor. Ou seja, Deus, Ele trouxe a cura para minha irmã através da unção que Ele confiou na minha vida. Então existem coisas que o dinheiro não vai poder resolver na tua vida. Existem coisas que o remédio não vai poder resolver na tua vida. Existem coisas que o conhecimento não vai poder resolver na tua vida. É somente Jesus que vai poder resolver. Igual da mulher da hemorragia, que tinha 12 anos que hemorragia. Quando ela toca na orla de Jesus, o sangue estanca. Ou seja, ela tocou e foi curada. Então Deus está mandando dizer para você: enquanto você ficar parado, nada vai acontecer. Mas depois que você tocar com fé, as coisas vão acontecer na tua vida. Amém, meus irmãos? Então, só até aqui o que Deus Ele colocou no meu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida e que essas experiências